Lucas 23, 33 a 43. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram os sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, como eu já disse no começo do culto, nós estamos hoje no último domingo do ano eclesiástico. Domingo que vem já é ano novo da igreja, e todos nós poderíamos lembrar as coisas que nós passamos neste ano. Um ano de muitas alegrias, mas também um ano de muitas tristezas, um ano de dificuldades, um ano que nós sabemos que não começou do jeito que nós quereríamos, um ano em que de repente nós perdemos alguém que nós amamos. Hoje lembraremos de alguma dessas pessoas no domingo da eternidade. Um ano que parece que também termina de um jeito também esquisito, de um jeito nada esperado. Faço agora referência, claro, à própria morte do apresentador Gugu, e todos dizem: cancela 2019 porque deu tudo errado. Está tudo dando errado. Mas mesmo assim, o ano termina, domingo que vem, novo ano da igreja, mais um mês ainda pela frente do ano civil. E hoje nós celebramos exatamente a data de que Cristo é Rei. O ano começa no Advento, onde nós esperamos a vinda do menino Jesus. Ele nasce no dia 25, cresce rapidamente, na Sexta-feira Santa é morto, na Páscoa ressuscita. Temos um período onde nós lembramos do Cristo ressuscitado, e o último dia do ano eclesiástico nós lembramos dele como um rei. Ou seja, de menino ao rei. Um ano inteiro, passando por toda a história do Senhor Jesus. E é interessante que Jesus, quando ele nasce, os 3 reis magos, eles vão até Herodes, e Herodes, ele fica apavorado quando os 3 reis magos anunciam que, na verdade, já nasceu um novo rei, e Herodes, nos seus ciúmes, manda executar todas as crianças de Belém e também dos arredores, para que o seu reino não seja ameaçado. Um rei poderoso, que tem medo de uma criança que acabou de nascer. E faz uma trama onde morrem vários inocentes por causa daquele um rei que era o Senhor Jesus. Depois também acontece o contrário. Jesus morre então na cruz como inocente por todas as pessoas. E Jesus, mesmo sendo rei e nascendo sem ameaça alguma em um paiol cheio de cocô e de xixi, mesmo assim a família dele logo tem que fugir para o Egito para que o menino pudesse sobreviver. Continuando a sua trajetória, Jesus, aos 30 anos, então, começa o seu ministério, começa a pregar a palavra, a boa nova do Evangelho, que viria o reino de Deus, e os discípulos começam, então, a criar expectativas quanto a Jesus, e muitos deles, na verdade, a sua maioria, se não todos eles, tinham expectativas em relação a Jesus que não correspondiam à sua missão. Queriam um Jesus, pensavam eles, que assumiria um trono terreno, que seria um grande rei, um grande governante, um grande político. De repente até pensavam que Jesus seria um revolucionário.
mas não esperavam que esse rei iria para a cruz. Tinham grandes expectativas quanto ao Cristo Rei. Expectativas que não condiziam com aquilo que Jesus veio fazer pelo próprio povo. Um dia chegou uma mãe para Jesus e disse: Jesus, quando tu te sentar no trono, o trono político, dele ser um governante, que eles achavam que ia ser assim, quando tu te assentar nesse trono, eu quero que os meus 2 filhos, sentem um de cada lado teu. Que pedido ousado. Pensavam que Jesus ia ser, usando a linguagem de hoje, só figuramente, o presidente, e queriam então, que honra ter um filho de cada lado de Jesus. Aí Jesus vai responder a eles: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porque ele já sabia que trono que ele teria pela frente. Que não seria um trono pomposo, mas seria um trono de cruz. Amados irmãos, amadas irmãs, as pessoas elas procuram o poder, as pessoas querem poder. Onde hoje as pessoas prometem poder, lá vai uma multidão. Aqui tem curas, tem milagres, tem coisas fantásticas, extraordinárias. Está cheio. Será que aqui não tem poder de Deus? O que vocês acham? Tem ou não tem? Claro que tem. Deus age nas coisas extraordinárias, mas também nas coisas ordinárias. Ou de repente nas superstições, nas simpatias, nas coisas que nós procuramos, ali tem poder, em vez de confiar em Jesus que pode fazer as coisas. Procurar pelo poder, ou então procurar estar perto de alguém que de repente é famoso, porque isso também me dá status, eu quero poder. Ou até de repente, inclusive pode acontecer no meio político isso. Estar perto para ganhar status. As pessoas querem poder, mas não conseguem crer que Deus se faz fraco e morre em uma cruz. E que esse rei não é pomposo. E que de fato ali na cruz, ali Deus revela então o seu poder na fraqueza. Procurar pelo poder é uma maneira humana de empoderar a si mesmo. As pessoas querem poder. Quem oferecer poder ganhará seguidores. E o Deus que mora na cruz? Disso não precisamos falar. Isso deixa para trás. E o Deus que se faz fraco, se faz pessoa? Não, isso esquece. Isso deixa de lado. A gente quer o Jesus Rei, majestoso, glorioso. E Ele é de fato isso. Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele é poderoso. Mas antes de ser poderoso, Ele passou pelo sofrimento, passou pela morte da cruz. Na fraqueza do Deus que mora na cruz está a grandiosidade do poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, aquele versículo que eu já disse antes a nós, que certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Porque você imaginar que um rei entra em Jerusalém montado num jumentinho que nasceu num paiol antes e vai para a cruz, isso é loucura, isso não pode ser Deus, do ponto de vista da mente humana. É loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que Deus vem exatamente ao contrário do que nós esperamos. Ele quebra nossas expectativas. Faz diferente. Nos surpreende. Faz algo totalmente novo. O Deus que se faz fraco. Um rei que morre na cruz. Um rei que se entrega pelos seus súditos. Nunca houve uma coisa assim na história da humanidade, a não ser com Jesus. Um rei que sacrifica para que todos nós pudéssemos ser povo dele. Seus súditos, povo de Deus. Amados irmãos e irmãs, tem um teólogo católico que eu gosto bastante, chamado Franz Hinkelamert. Ele diz assim: não é a maldade que explica a crucificação, mas a cegueira e a própria loucura da sabedoria deste mundo. O que significa isso? Jesus não foi levado à cruz porque o ser humano é mau e não entendeu o seu amor, como às vezes alguns dizem. Jesus foi levado à cruz porque Deus queria que ele fosse para a cruz para que você e eu tivéssemos salvação. Esse era o plano de Deus. E a gente vai dizer, isso é loucura, que Deus entrega o único filho dele a morrer por nós. Loucura do nosso ponto de vista, mas sabedoria de Deus, que faz isso por mim e por você. Loucura diante da sabedoria desse mundo que quer o
poder. Mas diante da sabedoria de Deus, ali está de fato o poder que se entrega a morrer na cruz, no lugar de pessoas tão pecadoras como nós somos. Deus faz isso. Uma outra citação que ele vai dizer: Jesus aceitou ser crucificado na cruz, obedecendo à vontade do Pai, que desejava a sua morte, para salvar e conquistar a humanidade. Jesus aceita a sua missão, ele obedece, ele faz aquilo que estava no plano de Deus, e por isso que ele é rei, porque ele se sujeitou à vontade do Pai. Veja, bem diferente de um rei como aqueles do nosso mundo, um rei que se sujeita, que se humilha. Diz lá em Filipenses capítulo 2, obediente até a morte, e morte de cruz. E esse é nosso rei. Do ponto de vista humano, difícil de acreditar, mas do ponto de vista de Deus, ali está o poder de Deus, na humildade, nessas coisas. E todos ficam animados e outros apavorados quando esse Jesus rei entra na cidade de Jerusalém, não montado em um cavalo branco como Napoleão na Revolução Francesa, mas em um jumentinho. Pensa comigo, um rei que entra numa cidade montado num jumentinho. Pois é. E assim Jesus começa a quebrar as falsas expectativas dos discípulos. Os discípulos que imaginavam poder, glória, honra, majestade, autoridade, e Jesus sempre fazendo ao contrário. E é interessante, me chamou a atenção que o texto previsto para a leitura de hoje do Evangelho é justamente esse do evangelista Lucas, da crucificação. Como nós podemos lembrar e pensar em Jesus como rei, se o texto bíblico para esse dia tem a falar a nós da cruz de Jesus? Me chamou a atenção, eu olhei o texto, porque os textos bíblicos a igreja, que através do lecionário que escolhe, mas o que um Cristo crucificado da sexta-feira da paixão tem a ver com Cristo Rei? Que forma de terminar o ano da igreja? Lembrando de Jesus na cruz. Jesus não assumiu o trono que as pessoas pensavam que ele assumisse. O trono que Jesus assumiu foi justamente o trono da cruz. E a coroa que ele recebeu na cabeça como um rei, não foi uma coroa de ouro, nem de prata, nem de alumínio, mas de espinhos. Esse é o nosso rei. Onde nós encontramos o Cristo Rei? Somente na cruz. Ali está o nosso Rei. Ali está o nosso Senhor. E quando Jesus está então lá pendurado na cruz, olhem lá a pintura que nós temos lá atrás, que bonita, aquele quadro, tão bem feito. Quando Jesus está na cruz, como está naquele quadro, pessoas começam a debochar dele, inclusive vai dizer a palavra de Deus, quando as autoridades então chegam e zombam dele, dizendo: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Os poderosos dizendo: pá, esse aí é o rei de vocês, que está sangrando aí nessa madeira? Ele não fez tanta coisa, não curou um cego lá, não fez um aleijado andar? Por que ele não desce dali agora? Por que ele fica ali pendurado? Tem um escritor espanhol chamado José Saramago, ele vai dizer algo muito interessante. A tentação de Jesus, aliás, a maior tentação de Jesus, não foi aquelas 3 que o inimigo fez para ele no deserto. A maior tentação de Jesus foi: desce da cruz. Vocês acham que ele não queria descer? Com a dor que ele estava sentindo lá pendurado? Claro que ele queria descer. Passa de mim esse cálice, ele disse antes. Mas ele permanece crucificado por causa do seu amor por nós, por causa do amor que Deus Pai já havia revelado por nós. Tem um filósofo alemão que eu gosto bastante, que é o Friedrich Nietzsche. Ele tem um bigode que quase esconde a boca. Aliás, esconde a boca. E ele vai dizer num dos seus livros que Deus faz da terra um hospício. E esse Nietzsche também, assim, mais em tom de deboche, como aquelas autoridades no texto que nós lemos antes, num tom de deboche, que Deus é esse que se faz fraco, que é rei quando se humilha, que é rei quando serve, que é rei quando se entrega para morrer numa cruz. Ele vai dizer: Deus faz da terra um hospício, porque isso é, do ponto de vista humano, loucura. Não dá de entender um negócio desse. É querer colocar o mar dentro de um balde.
Não cabe, não entra esse negócio. Que Deus é rei quando se humilha, quando se enfraquece. É loucura. Mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. A salvação de Deus. Ele vai dizer uma outra citação, também em tom de deboche. O Antigo Testamento, sim, esse é outra coisa. Todo respeito perante o Antigo Testamento. Nele encontro grandes homens, uma paisagem heróica e algo raríssimo sobre a terra e incomparável ingenuidade de coração forte. Mas ainda encontro um povo. No Novo, porém, nada senão pequeninas manobras e seitas, nada senão rococó da alma, nada senão volutas, tortuosidades e bizarrias. O que ele quer dizer com isso? O Antigo Testamento, sim, tem Abraão, Isaac, Jacó, tem o rei Davi, tão poderoso. Mas no Novo a gente só encontra um Deus que morre na cruz. E esse eu não quero. Ele diz em tom de deboche, em tom de zombaria. Porque de fato é loucura um Deus que se entrega a morrer na cruz e que isso faz dele um rei. Mas ali está a sabedoria de Deus. Uma outra frase dele, até bastante forte. Já a palavra cristianismo é um mal entendido. No fundo, houve apenas um cristão e esse morreu na cruz. O evangelho morreu na cruz. Nós tentamos ser cristãos, mas o único cristão que existiu na história foi o próprio Senhor Jesus. Foi o único que cumpriu exatamente tudo o que ele pregou. E por isso que ele se entregou à morte por nós. E uma outra frase do Nietzsche, ainda um pouco mais forte, só para provocar um pouco a gente, em tom de deboche. Se faz bem alcançar luvas quando se lê o Novo Testamento. A proximidade de tanta imundície quase obriga tanto. Alguém avaliando a crucificação de Jesus com os olhos humanos, com os próprios olhos, mas não do ponto de vista do próprio Deus. Como eu já disse, certamente a palavra da cruz é loucura para o mundo. Mas contrário a isso ali, para nós que somos salvos, não é isso ali. É o poder de Deus para a nossa salvação. Tem uma série que eu gosto bastante, não sei se alguns aqui assinam Netflix e já assistiram essa série. A série House of Cards. Eu terminei ela faz uns meses, acho que ela tem 5 temporadas, se eu não me engano. E é uma série de um homem, um político americano, não vou dar spoiler, tá? Não vou contar o resultado, senão não tem graça assistir. Mas conta a história de um homem que faz de tudo pelo poder, né? Faz de tudo para subir nos cargos, para conseguir as coisas, né? Inclusive a morte de algumas pessoas está nessa lista também, né? Chegando a tirar do caminho quem atrapalha para conseguir subir então no poder. Chega um momento então que ele atinge o cargo máximo, que no caso ali o país é os Estados Unidos, né? Então ele na ficção se torna o presidente dos Estados Unidos, mas ele ainda quer mais poder, ele ainda quer ser então agora o governante do mundo inteiro. E esse personagem que é o Frank Underwood, ou seja, alguém que tem sede de poder, que quer poder, que ama o poder, que faz de tudo pelo poder, não entende a fraqueza, descarta a fraqueza. Tem um episódio, tem um minuto em um episódio que ele está dentro de uma igreja, numa cena muito interessante. E eu quero mostrar essa cena para a gente. Eu vou colocar ali o vídeo. O vídeo tem cerca de 1 minuto e alguma coisa. Pode ser um pouco forte. Se você achar forte, fecha os olhos, medita, ora, tá? Mas eu quero mostrar essa cena porque ali nós vamos entender de fato como a fraqueza de Jesus é vista pelas autoridades e pela sabedoria do mundo, e não pela sabedoria de Deus. As autoridades já daquela época, né? Mas também por como esse caso ali que nós vamos ver nesse vídeo. Love. That's what you're selling. Well, I don't buy it. Is everything all right, sir? I was praying and it just fell.
Please have someone clean this up. Yes, sir. Well, I've got God's ear now. Como eu disse, uma cena um pouco forte. Alguém que quer competir poder com Jesus. Onde está o poder de Deus? Onde nós encontramos o Cristo Rei que nós lembramos hoje? No trono da cruz. Com a coroa de espinhos, no sofrimento, na angústia. Também no nosso sofrimento. Não é um rei que está distante do nosso luto, da nossa doença, da nossa falta de sentido. É o Deus que se faz fraco e entende exatamente a fraqueza que nós estamos sentindo. Compreende por quê? Porque se fez fraco. E esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. Claro, ele ressuscitou, ele está vivo, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós confessamos no credo apostólico. Mas para chegar lá, ele primeiro passou pelo trono da cruz. Que nós possamos lembrar isso e que a partir disso possamos ter uma nova perspectiva do nosso Deus. Martim Lutero, ele dizia que nós olhamos para cima. E quanto mais alto alguém está, lá nós queremos chegar também. E aí ele vai dizer que Deus faz o contrário. Deus não olha para cima, porque não há ninguém maior do que Ele. Deus não olha para os lados, porque não há ninguém igual a Ele. Por isso Deus olha para baixo. E quanto mais embaixo alguém está, melhor Deus o vê. Que a partir do Cristo Rei humilde, nascido num paiol de xixi e cocô, no meio dos bichinhos, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho e que vai para o trono da cruz morar em nosso lugar, que a partir dele possamos reconhecer que Ele é o nosso único Rei, nosso único Senhor, e confessar, com os olhos da cabeça eu não consigo crer nisso, que Deus é isso, um Deus que se faz fraco, mas com os olhos do coração sim é possível, com esses olhos. Aqui o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos para a verdade da palavra de Deus. Termino citando uma frase do teólogo católico Leonardo Boff: os homens querem ser reis, os reis querem ser deuses, Deus se faz homem. Os homens querem ser reis, os reis querem ser Deus, Deus se fez homem. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Em resposta àquilo que nós ouvimos, convido quem pode a se colocar de pé e a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.